Abraão, e que ele pensava mais era no seu sobrinho chamado Ló, né? Porque Ele também estava lá, né? porque Ló estava lá com a sua família, né? A sua esposa e seus filhos. Porque assim como a fama boa ela percorre, a malfama ela percorre mais ainda, né? Então naquele tempo já era Sodoma e Gomorra era uma cidade muito falada no pecado que havia lá, na maldade que havia lá. E essa intercessão que Abraão ele vem, né, falando com Deus é até chegar somente a Ló. Pode falar, pode falar. Só para ver se eu concluí, a vez eu perdi um pouco do caminho. No caso, Ló era que estava junto com, na época, Abrão. Aí, para não ter nenhuma discussão por conta dos pastores das ovelhas, se separaram. Isso. E onde Ló foi e virou Sodoma. Ló foi habitar em Sodoma. Já existia, ela foi habitar na Sodoma. Lá já existia, não foi. Não, Sodoma e Gomorra já existia. A distribuição lá, como tem a correia, né, dos pastores, na verdade. Sim. Aí Abraão, não, já que está acontecendo tudo isso, aí Abraão falou que, ó, meu sobrinho Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia fala que Ló olhou para as campinas. E ali ele foi armando o quê? As suas tendas até chegar onde? Sodoma. E ele chegou lá. Né? E ele habitou lá. Justamente com sua esposa e suas filhas. Né? E quando Deus anuncia que vai destruir aquela cidade, Abraão se lembra de quem? De Ló. De Ló. E ele começa, mas se tivesse com ele. Né? Abraão talvez sabia que não existia 50 justos, mas ele vai conversar com Deus, né? Exatamente. E não tinha nem 50, nem 40, tinha só um, que era Ló. Né? Porque nós vemos que a mulher olha para trás, virou de tal. Né? As filhas fizeram o que fizeram. Né? E como nós vamos ver mais lá na frente lá, como já foi o homem já na história de Ló, ele é lembrado como o justo Ló, né? Ele vivia a sua alma muito apreensiva, né? Angustiada pelo pecado daquela cidade onde eles estavam vivendo. E o interessante irmão, não sei como foi quarta-feira, mas nós podemos ver, é a intercessão de Abraão, né, pelo seu sobrinho. Né? Será que nós estamos intercedendo por aquele que está lá perdido, né? Será que nós estamos intercedendo, pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia, né? E aí sim, o Senhor também, na questão de Abraão, ele percebe pelo local. O local é importante. Porque ele fala assim, se lá no local tivesse construído todo aquele local, ele desce lá em cima e vai. Então, embora tivesse Ló e sua família, mas ela não disse outro, ele não disse assim, senhor, eu vi primeiro 50 que está lá, despeguei. Porque é muito bom, né? Porque ele fala, se tiver 50, tu destruirá, Deus não. Isso. Não vou destruir todo o local. Não, porque lá tem 50, né? Então ela pode ir até aqueles que estavam lá. Isso. Então é essa para decidir pelo local. Então, quando ele vai reduzir, ele está pedindo pelo quê? Pelo local. E é muito bom, que nós estamos aqui, a questão do local, que nós até como fazemos bem, que às vezes tem muitos irmãos que ficam desejando a queda de uma igreja humana, uma congregação, da igreja de Cristo, ou até de uma família. Porque às vezes acredito que só um justo pode estar lá, e às vezes a gente acaba sendo exclusivista, fazendo acepção de pessoas. E a gente vendo cuidado assim, que é aqueles princípios do povo, os irmãos de José Falsas, que aquele local ali ainda tem justos, ainda tem pessoas acreditando. Aconteça o que acontecer, assim como tem erros lá, tem nós também, mas o local, aquilo que é de Deus.
E Abraão ele não vai saber os 50 juros, para poupar. Ele questiona, se tiver 50 para destruir o local, se tiver 45 local a se destruir, e às vezes a gente não olha o humano e só pensando no nosso pensamento, a gente está preocupado só com as pessoas. E esquece que na unidade de Deus, no trabalho dele, e a gente vê o acontecimento de Abraão intercedendo por tudo que o local. Nós não sabemos o que é que se passava no interior. Sim, logo lá e tudo, mas não vai pelo local. Talvez se ele pensasse que um recém-nascido, uma família, viesse se arrepender, e aquele local sendo preservado, ele podia se restaurar. Aí o exemplo foi de Jonas, que é totalmente oposto de Abraão, é Jonas. Isso. Porque o desejo ardente de Jonas era que o povo de Nínive viesse pagar por todas as atrocidades, maldade. Ele não queria que nenhum viesse se converter. E aí, quando ele dá um valor em Deus e acaba mudando, qual é a preocupação dele? Não é que ele estava com medo do Nínive. Ele diz lá na frente: Senhor, eu sabia disso, que o Senhor deu misericórdia, que se o povo viesse se arrepender, eu teria um castigo para eles. E às vezes o nosso pensamento é assim, de querer o castigo para as pessoas que não local. E aí, Jonas é o povo de Abraão, porque ele desejava que todo local viesse destruído por tanta maldade. E você falou bem, Sodoma e Gomorra era bastante conhecida por todas as atrocidades, prostituição, toda a iniquidade que ela tinha. Bom, então Abraão realmente ele é muito interessante isso aí. Não parei para pensar nisso. E não foi só a cidade de Sodoma e Gomorra. Crescia tudo. Também foi destruído. E o eu estava falando. Quantas pessoas têm que beber do arroz? Quantas? Se sabe? Ao invés do arroz, é tomando o quê? Do arroz. Porque Deus convertiu. Isso. Então, a igreja do lugarzinho é enorme. E quem vai prestar por Deus, sozinho, então, quando ele realmente ora, ele não poupa. Então, a mesma coisa que Jesus fez com cada um de nós. No mundo que ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo. Não foi só daqueles que iam se chegar a ele. Aí o que acontece? Aquele que se chega a ele, mas como é que se diz? A graça está sobre toda a raça. Esse pouco eu abordando muito bom. Agora, esses 24, atrás de 18, 24, deixa eu ver. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar, né? Lugar. Por causa dos 50 justos, a questão dele dela. Exatamente, ele está prejudicando tudo, né? Ele podia muito bem dizer sozinho, já que ia ser destruído, ele pensando no sobrinho, ele falou: Senhor, mas livra-me do meu sobrinho, sua família. Né? E o resto pode, um exemplo, né, destruir, né? Ou então poupa só os 50 e traz, né? Não, mas quando ele fala isso aqui, realmente Todo local. isso, nesse aspecto o Elton fala. E que o Elton falou, realmente, as igrejas de Cristo, né? Que muitas têm muitos defeitos, muitas falhas, né? E às vezes, muitas vezes, nós estamos pensando até que aquela igreja, né, seja destruída. Mas será que essa é a vontade de Deus, né? Eu me lembro muito nas cartas lá de Apocalipse, onde é escrito as 7 igrejas, né? Então cada um tinha um problema diferente e tinha uns que tinham umas com problemas maiores, ao ponto de deixar o Senhor Jesus aonde? Do lado de fora. Né? Porque quando fala que ele está lá fora do mar, quem está batendo é quem está lá fora. Né? E nós vamos contar aqui do descrente lá como é que estava aquela igreja. Aquela igreja estava totalmente já deixando Deus de lado. Né? Mas só que Cristo vai lá e dá o quê?
uma oportunidade. Porque a vontade de Deus e a vontade do Senhor Jesus é que as pessoas realmente se arrependam, se voltam para Deus, né? Nós lembramos da passagem lá do joio do trigo, né? E quando tem aquela passagem lá que o Senhor ele planta o trigo, aí quando vão lá no outro dia, está lá o joio junto, né? Aí o discípulo, Senhor, nós vamos arrancar, né? O Senhor não, deixar crescer o quê? Por que Cristo fala isso? Deixar crescer junto. Aí ele fala, no dia da colheita, eu vou saber o que é o trigo e vou saber quem é o quê? O joio, né? Porque o Senhor Jesus, né? Deus, na sua misericórdia, ele sabe que o joio, ele tranquilo, uma hora ou outra, ele pode se converter de verdade e se arrepender. E se isso não acontecer, no dia da colheita, ele vai ser ajuntado e queimado. Não é verdade? No joio, as raízes entrelaçadas juntamente com o trigo, no momento que você arrancar o joio, arranca o trigo também. Porque o trigo ele pode ser até um irmão na carne, né? Isso. E fica zeladinho porque o meu irmão está dentro dele. Né? Então, nós não somos longânimos muitas das vezes, né? Nem misericórdia. Mas Deus ele é. Deus ele tem grande misericórdia para com toda essa nação, para com todo esse povo, né? Se Cristo não voltou ainda, lá que ele vai escrever, é porque Deus ainda é o quê? É longânimo, esperando que muitos se arrependam, né? Se convertam, né? E voltem para quem? Para Deus. Pedro, ele tapava uma pedra que nenhum se perca. Que nenhum se perca, né? Mas nós sabemos que agora essa grande misericórdia e longanimidade vai se acabar quando mundo vier. Uma vez Cristo vindo, levando a sua igreja, não vai ter mais misericórdia, não vai ter mais longanimidade, porque a oportunidade, está escutando, então? Vocês aí, ó, aqui, né? A longanimidade de Deus é agora na vida de vocês. Sabe? É agora, não é amanhã, não é depois. Depois que morrer, ou Cristo voltar, acabou. Não vai ter mais, né, aquele apelo, acabou a oportunidade. Nós vimos lá a história de Noé, né, quando Deus dá lá a descrição e quando o dilúvio está para acontecer, o que é que Deus falou, Noé? Tu vai trancar por dentro, né? Mas quem vai trancar por fora? Sou eu. Deus ele sabe que, né, que conjecturando, e na hora que as águas começaram a subir, o povo começou a acreditar o quê? Na pregação de quem? De Noé. E talvez nem até bateram lá para entrar. E Noé, como ser humano e tendo muitos familiares que ali ficaram, podia, né, abrir, não, pois ele não, mas morreu, né? E morrer também, mas só que Deus ele trocou lá por fora, né? Então, o que eu quero falar com isso? A oportunidade o quê? Acabou. Acabou a oportunidade. Não tem mais jeito, né? Não tem, pode acender muitas velas aí, não tem mais jeito, né? Os católicos têm essa mania, né? De nos finados de acender vela, né? Para guardar o conteúdo. A arca vem ver quem é aquela, né? Isso. Vem ver não é muito claro, com vermelho que você está claro. Pois é. Então, pronto, irmãos, aqui, muito bom. Abraão se levanta, né? Ele, nessa intercessão que ele faz a Deus, ele se lembrou não só de nós, mas de todos que estavam ali, né? Mas nós sabemos que não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, né? Porque se tivesse realmente Deus, ele ia poupar toda aquela cidade. Deus não ia poupar só os 50, né? Deus ia poupar toda aquela cidade por causa de quem? Dos 50? Amor aos 10. Isso. Deus ia poupar toda aquela cidade. Por aqueles justos que tivesse assim, como Abraão, ele vem falando. Aí vamos lá no versículo 1 do capítulo 19.
Os anjos, capítulo 19, versículo 1. Os anjos vão aparecer para Ló. Nós sabemos que depois dessa conversa aqui com Abraão, os anjos tiveram, eles seguem lá para Sodoma. E fala assim, ó. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. E estavam lá sentados à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, Ló dizendo, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantarei, e de madrugada vos levantarei, e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes da rua passaremos a noite. Ló era vista aqueles 2 varões, vai até o encontro, né, desses 2 varões, e ele fala, senhores, vamos entrar na minha casa, né? Chegando lá, os vossos pés vão ser lavados, vocês vão dormir lá, e de madrugada eu acordarei vocês. Só que os anjos falam o quê? Esses 2 varões? Não. Antes na rua passaremos o quê? A noite. Mas só que no versículo 3, né, Ló, ele insiste, né? Aqui fala assim, ó, e confiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez o quê? Banquete. E cozinhou bolos, sem levedura, e o quê? E comeram. Os anjos dizem que iam passar a noite lá fora, né? Mas Ló insiste para que eles entrem na sua casa, repousem, descansem, né? E pela insistência de Ló, esses 2 varões, eles veem o quê? Eles vêm até a casa de Ló. Eles comem, descansam, né? E olha o que acontece no versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos o bairro. Interessante, irmão, né? Agora aqui trazendo para nós, eu leio essa passagem hoje e parei nesse ponto aqui, porque fala assim, ó, presta atenção. Que vocês vão entender e peço até ajuda. No versículo 4. E antes que se deitasse, né, aqui é logo os varões e a família, né, se deitar para dormir. Cercaram a casa, os homens o quê? Daquela cidade de Sodoma. Desde o moço até ao velho, desde o moço até o velho. Aí fala assim, ó, todo o povo de todos os bairros. Então não foi só daquele bairro, né? Mas de todos os povos. Não tem como a pergunta como fazer, né? Porque a vida é. Aí eu fico pensando, presta atenção. Quer dizer que todos esses povos, todos esses homens, de todos os bairros, todos eles eram afeminados. Ou no meio desses homens tinha um grupo, era só um grupo que queria conhecer esses anjos, os varões, né? Que a gente sabe quando fala na questão de conhecer, a Bíblia, né? A questão da relação, né? Entre homem e mulher, né? Elas são uma cidade, elas são uma cidade. O bairro é como fosse um bairro, por exemplo, lá no Bom Jardim. Eu sei os bairros. Tem lá Luminosa. Bem pertinho ali no Bom Jardim, né? Pronto, nós estamos falando de José Val, aí o não está torcendo. Isso. Aí no Dubim, aqueles ali vizinhos, bairros ali vizinhos. Então, isso é os bairros daquela própria cidade. Quando ele fala todos os homens, é só para a gente ver a qual ponto na instituição não haveria 10 justos. O que a Bíblia está sendo honesta e mostrando?
É como se todos os homens, desde o mais novo lá, segundo o que está dizendo aqui literalmente, do mais novo Até o mais velho, até o mais um moço. monte de pessoas mulheres, eles tinham um desejo de ter relação com o homem. Talvez ela tenha um costume deles lá de pecado Cada costume absoluto. pecado total. E não é diferente hoje. Se você for ver, está distante, a pornografia, tomando de conta de toda a nossa sociedade, e no autismo, se você for ver, muitos casais, muitas pessoas casadas, sem falar daqueles que já são expressamente expostos, claro, os que são do grupo, eles estão tendo aí, eu vou falar um pouco, relações de matrimônio aberto entre homens e mulheres de todo jeito. Então, o que ele está dizendo aqui é que todos os homens tiveram um desejo naqueles dois varão, que era o anjo, aí ele forma de homem, né? Talvez Era aquela hoje em forma de homem. aquela coisa, eles ficavam sabendo da paz, entrou dois homens diferentes, dois homens, ou anjos, na casa de Ló. E aí Ló fez um banquete, fez tudo, e ficou lá. Antes dele dormir, antes de chegar lá e dormir, fizeram aquele montinho e chegou o ponto de todos os homens, tá? Vocês não vão dizer. Do mais novo até o mais velho, e bater na porta de Ló, no desejo De conhecer aquele maldicionado de conhecer da vida aqui. Tanto que a prova vai ser que vai influenciar os próprios filhos. Então, Conhecer aqueles dois valores diferentes, vamos dizer assim. então aqui nós podemos presenciar, através das escrituras, tamanha perversidade que acontecia em Sodoma. Vai ver, Mateus, esses homens aqui eram homens que tinham até mulheres, mas também que desejavam homens. Sim, ó, vai falar. Então, quando Abraão desce para a casa dos 10, o anjo, Deus faz só sair, como se Sai. não tivesse nem daqui sim nem aqui não. Então, qual é a resposta na instituição? Que não tinha nem 10. Não tinha nem ideia. Aí qual é a prova aqui? É de todos os homens, tirando Ló, né? E é por isso que Ló, mesmo ele sendo perfeito, e ele tendo errado, ter sido virado para o lado de Sodoma, até chegar lá, naquela cidade, o único que não era devasso, totalmente rico, era só Ló. Entendi agora. Porque assim, né? Mas era um bom. O outro pode figurar o Moacir. Lá na. Deixa eu ver lá. Vai dizer, né? Então é muito difícil para a nossa mente, mas é literal, porque é o ponto que Deus chegou para destruir tudo. Cara, eu vi que assim, todos os homens, né? Até dos bairros, né? Eu fiquei, pensando, mas aqui, que nem o outro falou, a honestidade da Bíblia, em mostrar como era a perdição, a perversidade que acontecia na cidade de Sodoma, ao ponto de ter 10 juntos. O que Pedro fala aqui, ó. E me dão um Ló, afligido pelo procedimento dos libertinos, daqueles espíritos corruptos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, né, tanto via como ouvia a matéria da explicação. Tem muitos que ligam aquela questão do sodomita, a questão de relação, de toda mulher, porque ficou o olho lá, uma prática normal, esse tipo de sexo, né? Para eles aí tem que fazer com a mulher e eles tinham um desejo desenfreado por essa questão. Ele diz assim que porque nesse grupo, pelo que via e ouvia, habitava entre eles, aproveitava sua alma justa a cada dia por causa das obras bonitas da vida.
mercado atual. Isso. A medida desse carro perturbado, Muito bom. Ficava atormentado, né? Porque ele tanto via como ouvia, né? O justo olha assim, irmão, tem que ser cada um de nós. Como é que nós estamos, né? Assim como nós se deparamos com essas coisas, né? E nós vemos também hoje em dia essa perversidão, né? No mundo de nós, né? Pecado, né? é o meu trabalho no meio de uma coisa. Isso. Então aqui, irmãos, mais uma vez, nós podemos presenciar que ali não havia 10 juntos para Deus poupar aquelas cidades. Leia aí o versículo 5, irmão, por favor. Versículo 5. Não, aí fora. Eu estava no ler para ler, não estava no ler não. Eu estava no para ler agora. Por favor, versículo 5. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Só assim? É, só assim. E aí, o que é que tu entendeu aí, irmão? Versículo 5. O que eu entendi? E ele ordenou a Ló que trouxesse os dois homens que estavam na casa dele. Botasse eles para fora, porque eles queriam Isso. sujeito. Eles chamaram logo e disseram: onde estão os homens que tiveram nessa noite, né? Tragam-nos a nós, para que o conheçamos, né? Essa palavra conheçamos na Bíblia realmente é a questão da relação, né? Entre relação. Eles ficam pensando onde é que estão aqueles homens, né? Para que nós possamos ver, para que nós possamos não só ver, mas conhecer, né? A perversidade que estava nessa cidade. Na minha versão está assim: Falei. Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Olha aí, abusemos dele, né, mano? Tá vendo? Essa palavra é mais perversa ainda, mano. Abusemos. Essa conhecer está até bonito, mas é abusemos, né, mano? Por aí nós vemos, né? A Miriam vai ler do 6 até o 8, porque faltou quarta-feira, aí ele vai. Mais alto, não estou escutando não. A igreja tem que escutar. Então Ló foi até a porta, fechou a casa assim e lhe disse: Meus irmãos, peço que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu pé. Isso aí. E aí, era muito importante, né? Assim, a ponto de logo querer dar as filhas, né? Que eu também achei. Porque você não precisa dar suas filhas hoje vão para fazer o que quiser, né? O que é que nós podemos pensar nessa atitude de Ló, né? Que de imediato a gente pode pensar, mas não pode, né? Mas não pai, né? Não pode, né? Mas não está aqui as meus filhos, né? Então é a honra que Ló, né? Ele dá para esses homens, né? Para esses valores, né? De ninguém tocar neles ou fazer mal ao outro. Valeu. Não, eu tenho que dar as fotos. Hã? Tem que ajudar. Não, para falar. A questão das filhas dele, né? Que parece que está no erro, parece que ele está mais ou menos tentando imaginar. Talvez ele influenciou as filhas, imaginando que os homens que pelo desejo de mal pecado têm consumido todo mundo. E a imaginação dele é que se ele oferecesse as filhas, eles não iam querer as filhas e nem os homens, porque eles não queriam a mulher em si, eles só têm duas filhas moças, filhos, vamos dizer assim. Então a ideia dele é que se ele oferecesse, os
homens acabaram querendo nem as filhas, Nem os homens. nem os homens. Então, e de fato, eles estavam tão exagerados que eles não pouparam e não quiseram a filha mesmo. Mesmo assim, ele está assistindo pelo homem. Então, não é que ele tirou oferecer e troca. Foi uma coisa. A cultura era muito severa para quem recebia sua pessoa em casa, ele fez o banquete, tudo, sabia que era pessoa divina, era um anjo. Então a ideia dele era de alguma coisa ter uma solução. Para tirar aqueles homens da Para tirar aqueles homens dali, era se você viesse intervir, ou Deus, mas era assim, a primeira vítima parece que estava na maldade e querendo que os outros construíssem as suas filhas, não. Foi a maneira rápida que ele achou de inverter aqueles homens que estavam querendo quem? Os outros homens. E coloca nas filhas, nem querer em outro, porque ele gosta. Ele tinha duas filhas moças. E também, talvez, o ponto, se a gente imaginar que as duas filhas tivessem casado, alguma coisa, ele com seus próprios maridos, ninguém sabe como estava lá a situação, viesse tomar frente e pedir o que ele queria, porque como é que a gente vê? Ele sai para fora e fecha a porta por trás dele. É como se fosse uma aqui, né? Ó. Isso. Aqui estou Ficou final. feliz. Então ele estava tentando argumentar, estava tentando achar a saída para ocupar toda a família. E aí foi o fato desse. E Como eu falo do justo, né? Uma sala dele não estava na maldade dele lá. E o interessante é que as filhas de Ló, quando você lê mais na frente, elas já estão prometidas em casamento, né? E todo mundo pergunta, quem está na tua casa? Tua mulher, tuas filhas, teus gêmeos, né? Aí mais na frente você vai ver, né, que elas estavam prometidas a se casar para ter culto naquela cidade, não é outros homens, né? Então é pouco, você pode imaginar, mas a ideia é igual que ele resolveu a situação. Isso. Aí é tanto que. E toda a Bíblia, né? O outro ministério resolveu aí a cidade. Isso. Porque a gente olhando a maneira que Que ele se se. fez, uma coisa inútil, né? Mas Isso. só que eu vi depois, lembrando que era um justo Ló. E o Elton sabe que agora. Eu vi aqui e vi e deu a resposta. E realmente a resposta é essa. Ele queria, né, de qualquer maneira, se sair daquela situação. E realmente os caras dizem, não vejo, não. Mas não foi assim. Isso. E eles ficam com raiva, porque logo quer deixar eles entrar, né? Eles ficam com raiva. E aí, Mateus, o versículo logo. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós. E pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, Não, só para comer. Tu terminou o nome? Terminou só o nome, né? Então, olha a raiva, Mateus, né? Que esses homens ficaram. E naquela hora ele fala a questão do juiz, né? Esse cara sendo estrangeiro aqui em nossa terra, porque ele sabia que Ló era estrangeiro. Queria ser certitude, né? E até naquele, por que ele fala a questão de ser certitude? Porque aqueles homens viram que Ló, um homem que morava naquela cidade corrompida, perversa, mas não davam por fome, aqueles homens estavam o quê? Andando. Por isso que eles falam, um exemplo, quer ser certitude, né? E até querer ser juiz. Não é verdade? Então, irmãos, entenda. Aqueles que andam reto nos caminhos do Senhor, andam com justiça, vai acontecer isso aqui. As pessoas não têm o que é raiva. Aquele cara só quer ser certo, né? É um santinho, só quer ser justo, né? Porque as pessoas vão começar
É tipo até uma chacota, né? O santinho, né? Ó, o santinho, né? Tudo deles é tudo justo, né? E eles tipo com raiva muito de ir pra cima de Ló, porque queriam, né? Pegar aqueles valores. Então, irmãos, mais uma vez, para ficar bem na nossa mente, a Bíblia, como ela é clara e Deus ele deixou muito claro para nós, aqui nós podemos ver mais ou menos como era aquela cidade de Sodoma. Não é verdade, Mateus? Uma cidade totalmente perversa. Na questão do pecado, né? Até o povo de Deus não estava mais o quê? Suportando. Deus não estava mais suportando. É por isso que Deus ele vai lá e manda destruir aquela cidade. Aí no 10 fala assim, ó, e aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar logo consigo na casa e fecharam a porta. Olha aqui do outro. E feriu de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para o quê? Achar a porta. Então aqueles 2 anos, né, que eram aqui foram 2 anos. Porque esses varões aqui eram anjos que foram enviados, né? Então, vendo o que estava acontecendo, o que acontece com Deus, eles trazem o quê? A cegueira. Para todos aqueles homens que estavam tentando entrar e querer conhecer eles. E eles ficaram cegos, né? Tateando, e não encontraram o quê? A porta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque anteriormente, eles dizem que ia fazer com Ló pior do que com os 2 anos. Né? Exatamente. O tamanho da perversidade que eles tinham, né? Ó, com você ainda vão fazer pior do que o que vamos fazer com eles, né? Então é muito complicado. Rapaz, eu fico vendo, sabe por quê? Nesses. Eu nunca tinha prestado atenção, né? Mas quando eu estava em casa e assistindo a algum jornal, estava passando muito no jornal. Hoje talvez não, acho que hoje está pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu estava vendo que aquelas escolas de carnaval, né, de samba, ali tudo é coisa do diabo mesmo. Não tem nada de normal, é tudo do diabo. Tudo representado ao bando, aquela, né? Eu fiquei assim mesmo, porque juro que nesse ano todinho, nem quando nós éramos assim mesmo, nós nunca paramos para ver como era isso aí. Né? E esse dia que eu estava em casa, e assistindo o jornal, e passava a escola tal, né? E aquela apresentação, e eu vendo que tudo aquilo como é que eu posso falar lá? Hã? É justamente já direcionado ao diabo. Pronto, oferecido ao diabo. Todas as escolas, não tem nenhuma, todas são oferecidas ao diabo. Todas, não tem nenhuma. O cara que trabalha com essas coisas, empreendedor, empreendedor, nem ele, no dia do carnaval, vai acreditar. Então, assim, tem um homem que sai desse dia e faz coisas que ele próprio adormeceu. Eu fiquei assim, eu nunca parei para ver de verdade. Eu pensei que tinha algumas escolas que talvez era só cultura, não era tudo oferecido. Mas eu acho que há anos atrás, quando começou a aparecer, não era tão explícito como eles são agora. Né? Se você vê hoje na atualidade, realmente a gente vê isso aqui, também vi um pedacinho do jornal. Fiquei assim, meu Deus, sabe? Mas antigamente, uns tempos atrás, quando apareceu esses negócios aí na Globo, de dança, essas coisas, não era tão assim, não. Eu fiquei. E a gente, irmão, a gente fica. Mas se fosse, não era tão explícito que nem hoje. Não, talvez. Ali tudo tem uma
antigas, já é feito ali mesmo com sacrifício e com tudo. E tem uns que fazem até homenagem àquela condição, daquele pai de santo que morreu. E assim, eu presenciando aquilo ali, assistindo, eu fiquei, Senhor, porque na nossa mente, assim, se a gente fica, Não é amor de sempre. né? Eu fiquei assim, realmente fiquei afligido com aquilo ali. Eu fico imaginando Deus vendo tudo aquilo ali, né? Porque Deus vem, né? E eu fico pensando, se Deus agisse hoje da mesma forma que ele agia na velha aliança, né? Então, não, Deus destruiu aquilo ali, abriu um buraco, morreu todo mundo, né? Só que as pessoas brincam e festam em cima de festa, mas só que nós sabemos que a ira de Deus está reservada para aquele grande dia. Onde haverá pranto, choro, né? E ranger de dentes. Né? Está reservado. Aí eu fico assim, eu lembro isso aqui, né? Eu me lembrei dessa. Você tira pelas mulheres, né? Tudo diabólico, ruas, perversas, coisa realmente relacionada a Satanás. Mas nós que somos os justos, nós não vamos se corromper com as coisas desse mundo, né? Nós possamos tomar exemplo de grandes homens da Bíblia, que mesmo vivendo em meio ao paganismo, mas foram uns que foram tementes ao Senhor até o fim da sua vida. Daniel, né? Nós temos a história de Daniel e dos seus 3 amigos, mesmo lá na Babilônia, no palácio, para não se corromper. E assim, porque as pessoas têm essa ideia, né? Rapaz, eu não consigo ser crente lá no meu emprego, não, porque lá, né? É errado, né? Rapaz, lá no meu emprego não tem condição. É desse jeito, né? Assim, então não, você tem que ser a luz, que tem que brilhar o quê? Nas trevas. Eu ia falar, Matheus, vai falar. É em relação a isso aí, né? Feito o carnaval e tudo mais. Porque A gente antigamente. está assistindo, não, né? Não. Antigamente, o desfile do carnaval, geralmente o tema era tipo, na natureza, os pássaros, animais, referente a isso. Mas o que está acontecendo? É simplesmente estão jogando as coisas ruins, né, do pecado, sabe, essas coisas de homossexuais, perversões, macumba, etc. Né, jogando em cima disso para mostrar para todo mundo. E quem for contra, né, eles simplesmente estão rotulando uma pessoa de fascista, essas coisas. Ou seja, a gente que defende a Bíblia, mostrando que ele é errado, eles estão querendo rotular a gente de vilão da história. Tanto que eu até tinha visto na notícia, né, até um podcast, de 2 pessoas falando, né? Uma é um cara gay e outra é uma mulher referente a esse negócio de carnaval. Ele até estava falando, né, que referência que o pessoal estava dizendo que eles iam pro inferno e tudo mais. Aí ele pegou e falou e soltou. Não, se for pro céu com essa galera aí, eu preferia descer pro inferno. Aí lá junta todo mundo, faz uma festa, ou seja, eles não têm mais o temor a Deus. É como se para eles, se for pro inferno, vai juntar todo mundo que eles conhecem e vão fazer uma festa. Tipo assim, não tem mais noção das consequências. Aí Deus zomba com Aí palavras, Deus né? zomba, justamente. Palavras. É que tipo assim, simplesmente parece que aos poucos estão tirando toda a doutrina de religião, né? Tipo assim, o que é certo, estão tirando e colocando o que é errado. E a gente que tenta manter o certo, a gente está se rotulado de vilão, de errado, de, como é que pode ser, intolerante. Isso. E interessante que eu falei de zombaria, nós vamos ver quarta-feira que vem, quando o LOL vai anunciar sobre 2 gêmeos, né? Sim. Que acontece essa destruição e que os anjos vão ter que sair. A Bíblia fala que os 2 gêmeos zombam de nós. Não acredita nessa conversa de nós. Pois nós tiramos que eram todos os homens que realmente daquela cidade eram perversos. Porque esses gêmeos de Nó eram pessoas que habitavam esse povo, natural de Sodoma. Então nós podemos ver que aquela cidade realmente estava totalmente perdida. Amém? Não quer falar alguma coisa?
Você está com feira? A gente seja louvado, né? Amém. Tem mais, né? Grande, capítulo 19. Ficar em pé, sábado, né, irmão? Lá, 4 horas, né, Tio? 4 horas estamos lá, né? É um lado bom. Lado bom, né? Nós saímos de casa 4 ou 4 horas lá? Tá lá uns quatro, né? Tá lá uns 4 horas. Lá só é que é o tempo que nós saímos às 4h30 para 5 horas, né? Não sei, vamos ver lá. Mas se Deus permitir, nós. Não esquece o carro do senhor. Eu levo. A minha luz queimou. Fala disso. Fica agora lá, eu falando. Eu tô conhecido ela. Vai lá em casa sábado. Aí ele indo, eu não queria muito me tornar. Eu não sei até onde ele vai ficar e tudo. Mas se ele for para fazer com ela, não aparece na parte aí tá cuidadamente lá em casa sábado, sabe? Aí se eu vou ver, se ele for mesmo, eu não sei se vai caminhar, vai ter um horário que ele fala. Mas se ele for e almoçar, aí eu vou. Mas eu vou confirmar por aí. Tá certo. Ele tava na casa de dia para conversar, então ele tava falando da família, isso aí vai começar a sair, vai começar a motivar ele a se congregar, a buscar. Porque até então eu estava pisando em ovos para não pressionar ele aí, né? E eu não pode esse porque a minha idade, meu Deus, ele passando a parte dele estava mal. Ele estava me cabeça. Aí eu deixei ele à vontade, aí eu estou só esperando essa informação dele ir mesmo, né? Até mesmo vou orar. Mas que com certeza à noite não vai ser. Aí eu vou ver como é que ele indo, como é que ele faz. Ó, viu? Mas se a gente puder, puder, nós papo dele. Vamos ficar à vontade, né, pai? Não, se a gente vai lá mais 4 meses, né, por ali, fica o vídeo aqui. Aí, se tiver uma luz aí, Tem isso, do carro. Nada pronto. Olha aí. Oremos. Senhor, Deus Pai, poderoso, Senhor, nos abençoe nessa noite. Obrigado por tudo que é aprendizado, conhecimento da leitura, da palavra do Senhor. Senhor, abençoe a Deus com o testemunho que o Senhor abençoe hoje. Abençoe nosso caminho para casa, Senhor, nenhum mal nos interrompa, que a gente chegue em casa sã, seguro, em segurança, que a gente possa estar sempre servitativa, agradativo, para o Senhor, que seja do teu agrado. Em nome do Pai. Amém. Amém.